Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um pouco diferente do que vocês estão acostumados, faremos um vlog da higiene do sono. Para quem ainda não sabe ou não conhece, gente, a higiene do sono é como se fosse um passo a passo para que a gente tenha, de fato, um sono de mais qualidade. Hoje a gente já sabe do quanto o sono é importante na nossa rotina e a higiene do sono é fundamental quando a gente pensa, de fato, em um sono de maior qualidade. Eu vou mostrar para vocês isso ao passo que a gente vai fazendo. Agora são 4 horas, quase 4 horas, e eu coloquei vocês aqui para gravar porque um dos passos da higiene do sono já é agora logo pela tarde, que é não consumir nada de cafeína. Esse já é um bom primeiro ponto. Não ter um consumo de cafeína. O ideal é ali parar a partir das 3 horas para que a gente tenha esse tempo sem. Por que isso, gente? Porque a cafeína ela fica um tempão no nosso corpo e ela prejudica na qualidade do sono. Por mais que tu esteja me ouvindo aí agora e fale, ai, mas eu durmo mesmo assim? A verdade é que tu pode até pegar no sono, mas teu sono não vai ser com tanta qualidade, com um descanso tão efetivo como ele realmente seria sem a cafeína. Então, o nosso primeiro ponto da higiene do sono já é evitar a cafeína, pelo menos a partir das 3 horas da tarde. E o resto eu vou mostrando pra vocês ao passo que a gente vai colocando em prática aqui. Até logo! Outro ponto importante da rotina da noite, gente, é ter a janta pelo menos aí 2 horas antes de dormir. Então agora a gente chegou, foi comprar algumas coisas que precisava. Agora são 10 para 7, vou fazer. Hoje vai ser uma janta bem simples. Vai ser só um pãozinho com ovo mesmo e eu já vou organizar para que a gente tenha esse tempo. Eu vou dormir provavelmente lá pelas 9, então vai dar aí 2 horas até a hora de dormir. Janta pronta, agora são 7 horas em ponto. Temos um pãozinho ciabatta com ovo, queijo e aqui um tomatinho e rúcula que não tá aparecendo, um pra cada um. Bora lá. Seguindo a rotina do sono por aqui, agora são 8 horas. É a hora que eu começo a desligar um pouco as coisas, fazer esse preparo. Então agora eu vou desligar a TV, obviamente, pra já diminuir essa questão de telas. É o horário que eu também desligo o celular e prefiro uma rotina, mais tranquila. Então é um momento que eu deixo pra tomar banho, às vezes faço alguma coisa de organização de casa. E também deixo pra minha leitura depois do banho. Então já vou fazendo uma atividade mais calmante. Isso é muito importante dentro da rotina do sono, a gente ter esse momento sem telas. Quando a gente fica o tempo todo conectado a telas, a gente tende a ter um prejuízo nessa questão de sono. Então é bem importante que a gente tenha esse momento de preparo, por aqui geralmente começa às 8 ou 8h30. Agora eu já desliguei a TV 8, né? Vou ir tomar meu banho e começar esse ritual. E depois eu mostro mais pra vocês e amanhã eu volto aqui também pra conversar sobre alguns outros pontos que também são importantes nessa rotina da noite. Agora são 8h35, já tô de banho tomado, as coisas já estão otimizadas. E a hora de cama e uma leitura até a hora de pegar no sono. Bom dia! Seguindo o vlog de higiene do sono, vim dar outra orientação bem importante, que é pegar luz natural pela manhã. Por que disso, gente? Pode parecer meio contraditório, parecer que não faz nenhum sentido com a noite, mas faz muito sentido. Quando o nosso olho vê a luz natural pela manhã e entende que o dia começou, essa ação, né, ter esse hábito ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, que é o nosso reloginho interno, assim, realmente dá o start. É como se o nosso olho visse a luz natural e mandasse um start para o nosso cérebro de que o dia começou e tá na hora de começar a funcionar. Isso vai ajudar na sinalização do sono lá na noite, né? Quando a gente de fato quer dormir. Então é sempre importante que a gente tenha esses momentos pela manhã com luz natural. Então acorda, abre a janela, evita de ficar em lugar fechado o dia todo. Eu geralmente sento aqui na varanda para tomar meu cafezinho, faço uma leitura uns minutos antes de ir pro treino e aí já tenho também essa luz natural. Depois eu venho contar mais para vocês. Seguindo o nosso vlog de higiene do sono, tem um ponto bem importante também quando a gente fala de preparo de sono, que é o horário que a gente faz exercício físico. O ideal é que a gente não faça exercícios principalmente com bastante intensidade no período da noite ou antes de dormir. Isso vai fazer com que a gente acelere o nosso corpo em um momento que não é ideal para isso. Então, sempre que possível, eu concentro os exercícios em horários ao longo do dia. Por aqui sempre acontece pela manhã, mas aí vai de acordo com a tua rotina. O ideal é que não seja então tão perto desse horário de dormir também, para não prejudicar essa questão do sono pela noite.
Oi, gente, sentada aqui para conversar mais um pouco com vocês e finalizar esse vlog da higiene do sono. Como eu mostrei ontem para vocês alguns passos, só relembrando vocês, a gente conversou aqui já sobre evitar cafeína depois das 3 da tarde, sobre ter o jantar aí pelo menos 2 horas antes do horário de dormir. É importante também sobre esse jantar, gente, que não seja uma refeição muito volumosa para não atrapalhar no sono também. Falamos sobre evitar as telas 1 hora antes de dormir, e aí nessa 1 hora antes de dormir, não lembro se eu falei ontem, mas é importante a gente criar uma rotina relaxante. Por exemplo, eu deixo sempre para tomar meu banho nesse horário e também faço as minhas leituras nesse horário. Então, acaba que eu tenho um momento mais relaxante no meu dia, nesse momento antes de dormir. Mas aí vai conforme a tua rotina. Tu pode ir colocando coisas que funcionem pra ti. Pode, por exemplo, incluir um chá mais calmante nesse horário também. É uma coisa que costuma funcionar. Desde que a gente tenha essa 1 hora com atividades, de fato, mais relaxantes, às vezes até um pouco tediosas, para que a gente, de fato, estimule o sono nesse momento. Além disso, a gente conversou também sobre hoje de manhã a exposição à luz natural logo pela manhã, para que a gente tenha, então, aí a regulação do ciclo circadiano, que eu já expliquei mais para vocês. E falamos também sobre o exercício físico, que é importante que a gente tenha ele durante o dia e não muito próximo do horário de dormir. É sempre importante a gente pensar que nós somos seres para funcionar ao longo do dia e descansar ao longo da noite. Então, tudo que vai meio que contra essa fisiologia nossa, natural, não tá certo, não é tão legal e vai prejudicar o sono. Então, por isso que o exercício, sempre que der, colocar mais para horários diurnos, para quando a gente ainda tem luz e claridade, por exemplo. Depois disso, eu queria citar alguns outros pontos que não apareceram no vídeo, mas que também são importantes. Como, por exemplo, criar horários bem definidos para dormir e acordar. Quando a gente tem esses horários definidos, claro que pode variar um pouquinho de dia para dia, mas ter essa janela, esse horário definido também nos ajuda na regulação do nosso ciclo circadiano. Então, para além dessas coisas que a gente, desse passo a passo que a gente já conversou, ter horários pré-definidos também é importante, inclusive nos finais de semana também. Outro ponto bem importante que eu acabei não mencionando no vídeo de ontem, mas que é legal a gente conversar também, é o excesso de luz. Quando a gente tem esse momento mais à noite, é importante que a gente diminua as luzes do ambiente. Sempre que der para preferir por luzes mais amarelas, também não mais aconselhado. Evitar excesso de luz branca, mas principalmente que a gente não deixe assim todas as luzes do ambiente ligadas. Assim como escurece lá fora, o ideal é que a gente também reduza as luzes dentro de casa, para que a gente consiga ficar alinhados com esse ciclo mais natural possível. Outra coisa que eu também não falei, mas que é importante, é a gente cuidar com atividades que demandam muito da gente, como por exemplo, estudar um assunto muito difícil à noite, ou resolver algum problema do trabalho à noite. Isso pode fazer com que a gente fique mais estimulado nesse momento, que justamente não seria o ideal da gente estar tão estimulado, e pode também atrapalhar no sono. Então, sempre que possível, óbvio que a vida não é um morango, às vezes não vai funcionar, mas sempre que possível também preferir não ter essas atividades mais em períodos noturnos. E outra coisa que parece bem besta, que não tem tanto a ver com pré-sono, mas é durante a noite, é evitar de olhar o horário, olhar o relógio durante a noite, gente. Por quê? Quando a gente acorda, por exemplo, e vai fazer um xixi, depois volta e olha que hora é, talvez a gente vai ficar naquela ansiedade para pegar no sono, saber quanto tempo ainda tem para dormir, isso pode prejudicar. Então, se tu porventura acordar ao longo da noite e precisar ir pro banheiro, ou enfim, acordar, evita de olhar o horário, para que tu não tenha também essa sensação, enfim, que talvez te prejudique no teu sono também. Bom, falamos bastante sobre sono, mostrei um pouquinho na prática, vim trazendo essas outras estratégias extras. Espero que isso te ajude. Se tu que tá me ouvindo é uma pessoa que tá com problema de sono, tenta seguir certinho. É importante, gente, não vai adiantar vocês fazerem isso um dia, né? A gente precisa de constância nesses hábitos também, para que vocês de fato sintam diferença. Depois que tudo estiver funcionando mais redondinho, vocês vão perceber muito mais disposição e o corpo muito mais alinhado com o que é o natural dele de fato. Inclusive, gente, a higiene do sono, ela é a recomendação padrão ouro para quem tem insônia. Antes da gente entrar, por exemplo, com medicamento, né, do médico passar medicamento para você, é importante que a gente teste a higiene do sono com esses passos bem organizados. Provavelmente já vai te ajudar também.
Enfim, se você gostou desse vídeo, se você gosta de receber mais conteúdo sobre saúde, estilo de vida e alimentação também, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar teu like e contar lá nos comentários o que tu achou, que eu vou adorar saber como chegou aí pra ti. Um beijo e até o próximo vídeo.